Por anos, o nosso casamento foi testado por inúmeras crises de diversos âmbitos, mas também pela infertilidade, pelas múltiplas perdas e pelo luto. Então, casamento feliz não é um casamento sem crises, não é um casamento sem adversidades. Nós passamos por várias e a nossa intenção é compartilhar, sim, com vocês que estão aí em busca de uma vida com propósito, uma vida feliz, uma vida leve, uma vida intencional, com sentido. Olá, intencionais! Eu sou a Debbie Lucas. E eu sou o Elias Moisés. E este é o meu, o seu, o nosso Intencionais. Então, casamento feliz não é um casamento sem crises, não é um casamento sem adversidades. Sim, muitos casais se separam no momento de crises. As crises, no nosso caso, na verdade, nos fortaleceram. Nos amadureceram. Sim, nos amadureceram. E este vídeo, mas esse vídeo não é sobre sofrimento, sobre o que passamos, mas sim sobre como fizemos, como fomos intencionais nesses momentos que passamos por essas dificuldades para chegar, para resistir às adversidades e chegar até aqui onde estamos hoje. Isso, então fica até o final, porque nós vamos colocando ao longo do vídeo aí as nossas lições aprendidas com todas essas questões. E a primeira dica, a primeira lição é: não espere parado, espere vivendo. E fique por aqui, se inscreva, ative as notificações para que você acompanhe não necessariamente a nossa história, porque teremos histórias de seguidores também. Sim, no final do vídeo vamos deixar aqui um e-mail para que você envie também as suas histórias, porque a gente compartilha anonimamente, obviamente não queremos expor ninguém, anonimamente aqui, para que a gente tenha essa troca com vocês e juntos, todos nós possamos aí ser cada vez mais intencionais, mais objetivos, com mais foco na nossa vida, para esse caminho aí de amadurecimento. Para tudo, a Debbie do futuro veio te contar que, como essa questão da infertilidade, múltiplas perdas e luto ficou um pouquinho extenso para os padrões do YouTube, nós dividimos em duas partes. Você está na segunda parte, em que ficou a parte das perdas gestacionais e do luto. Se você quiser saber como que foi, como nos conhecemos, como que descobrimos a questão da infertilidade. E também o primeiro milagre que nós recebemos, que foi a gestação da Ana, que é muito importante, tem muita informação, tem muito conteúdo. Lá na primeira parte, o link vai estar aqui na descrição, você pode fazer uma pausa nesse vídeo, assistir inteiramente o primeiro episódio e voltar para esse, ou não, termina esse e depois você vai lá assistir. Tá bom? A gente gosta muito de passar informação, dar detalhes, então, se tiver alguma ponta que vocês não entenderam, ou que vocês queiram um aprofundamento, é só pedir que a gente grava também e coloca aqui como outras partes dessa série, tá? Uma coisa que é importante dizer, que nós acabamos não mencionando nessa segunda parte, é que, além de tratarmos aí as questões que nós já estávamos tratando para ter uma gestação saudável, e também os motivos que nós tínhamos antes de termos a Aninha, só foram sendo descobertas outras questões, como a adenomiose, que é uma endometriose dentro do músculo do útero. Então, após a gestação da Ana, eu tive essa adenomiose, que era assim, diferentemente do quadro do primeiro episódio que eu comentei com vocês, era uma coisa horrível, eu urrava de dor, parecia que eu estava tendo um outro filho a cada mês. Então, isso acabou intensificando uma anemia, isso foi trazendo vários desdobramentos. E hoje nós sabemos que tanto a endometriose como a adenomiose são doenças inflamatórias e que uma boa alimentação, treinos, exercícios, embora eu já tivesse esse tipo de vida antes, a intensificação deles, tanto tratando a obesidade como essa questão também que chega a causar a infertilidade, são de extrema importância, tá bom? Então, fique aí com a continuação do vídeo. E quando foi janeiro de 2022, estava lá de novo um teste positivo. Confesso que, diferente da gestação da Ana, era um positivo muito fraquinho, que eu fiquei assim segura, aí fiz o de laboratório, deu o beta-HCG no sangue, não uma quantidade exorbitante, mas deu ali o suficiente para positivar o teste. E é engraçado porque a gente sente que tem alguma coisa, afinal, mas cada gestação é uma gestação. Então depois que eu peguei de farmácia, o teste mesmo, contei pro Elias, fizemos uma surpresa pra Ana. Sim, ela pedia muito esse bebê irmão, né? Bebê irmão, ela falava, nós compramos, você comprou uma camisetinha pra ela, né? Promovida a irmã mais velha. Ela ficou muito feliz.
Sim, e assim, aquela prova de, poxa, Deus me ouviu, eu Deus pedi um bebê irmão e o Papai do Céu me deu. foi. Tem lá no meu Instagram pessoal tem esse vídeo. E na época era. Eu lembro que a gente estava em época de campanha, enfim, e agendei ultrassom pra gente ouvir o coração do bebê, enfim, mas antes mesmo que nós pudéssemos chegar, contamos para as nossas famílias, né, acho que só família mesmo, né, foi só família, e antes mesmo que nós pudéssemos chegar no dia da ultrassom para ouvir o coraçãozinho, tive um sangramento, fui pro hospital, lembro que a gente saiu da campanha correndo, foi pro hospital, e nesse caminho eu senti, falei assim, pede oração, sabe, senti no meu coração, fala para as pessoas, para quem você confia. E aí eu partilhei com o Elias, eu falei assim, amor, porque se der tudo certo, né, ok, mas e se não der? No meu coração, assim, eu já tinha, e eu entreguei esse bebê para Deus, eu falei assim, Deus, eu quero algo definitivo. Eu não quero sofrer, não quero ter que fazer procedimentos, eu não quero ter que ficar deitada, tomar uma medicação, ficar forçando ali de alguma forma, né, para que essa gestação dê andamento. Eu quero respostas definitivas. Eu lembro de fazer essa oração. E aí contar para as pessoas, falei, olha, né, mandei a Liana com a camisetinha e falei, nós tínhamos um jeito todo especial para contar essa gestação para vocês, mas a gente tá contando no susto porque nós estamos a caminho do hospital. E quando chegou lá, que nós fomos fazer os exames, enfim, no sangue já. Aí o médico até ficou assim, você tem certeza que você pegou? Eu falei, peguei, tá aqui, ó, o exame, tá o dia, tá horas. Ele falou assim, meu Deus, já deu zerado o beta. Então, nesse caso, não adianta nem fazer ultrassom, enfim. E aí, de madrugada, né, tínhamos deixado a Ana com os meus pais. E voltando pra casa, eu falei, o que a gente vai fazer, né? Com essa informação, a gente fala, a gente não fala. Tínhamos tido amigos que tinham passado por isso e que eles optaram de não contar pra ninguém, de não falar pra ninguém. Só que aí a pessoa fica naquele sofrimento e todo mundo, nossa, o que será que tá acontecendo com o fulano? Aí vê você com cara de sono, sabe? As pessoas, né? Porque as pessoas não sabem pelo que você tá passando. Então, como que as pessoas vão tratar, né, de uma forma talvez mais empática, enfim, sendo que elas não fazem ideia que você tá ali, sabe? No meio de um luto, né? No meio de um luto. E aí, eu lembro, não tem o horário aqui, eu tô com o celular do Elias. A gente postou a foto preto e branco, né, do promovido da irmã mais velha. Tiramos o rostinho da Ana, enfim, e o texto diz assim: Deus nos deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Sim. Deus fez novamente um milagre, geramos nosso Baby Two. Ele tinha um propósito específico, a qual só Elias e eu entendemos, o cumpriu e voltou para o Papai do Céu. Quando resolvemos, que foi uma decisão compartilhada, né, entre o Elias e eu, de abrir o meu Instagram para o público, tínhamos um propósito: edificar vidas através do nome de Jesus Cristo. Fazia assim, na época da amamentação da Ana, eu resolvi começar a compartilhar tudo que eu estava vendo em relação à amamentação, que antes disso a gente era low profile, né, amor? A gente não postava, a gente não, né, usava o Instagram normalmente. Pra família, né? Pra família, não que a gente super produza conteúdo hoje, mas enfim, vocês podem ver pela quantidade de posts lá. Mas a gente sempre tentou o que postar ser intencional e comecei a postar, né, nessa época da amamentação da Ana, justamente para ajudar outras pessoas, justamente para compartilhar o conhecimento e aquilo que nós estávamos vivendo. Então, a nossa intenção era dedicar vidas através do nome, né, de Jesus Cristo. Então, aproveito para dizer que o não de Deus não é falta de amor. O não também é amor, é cuidado, é carinho. E principalmente experiência. Nossas cicatrizes têm nos servido de experiência para cuidar de pessoas, amá-las, abraçá-las com empatia real. Deus está nos preparando. Baby Two, mamãe, papai te amarão para sempre. Nos vemos em breve, na eternidade. E aí finalizei ali falando sobre essa questão de perguntas que tinha muitas coisas que não tinha como responder naquele momento. Enfim, mas é isso que nós passamos em relação ao nosso processo de infertilidade. Nós sabíamos que em algum momento chegaria o momento de nós compartilharmos tudo que nós vivemos na UTI Neo indevida. Com a Ana, nós sabíamos que chegaria o momento, todas as nossas experiências, nós sabíamos que nós não estávamos passando por aquilo de forma aleatória, mas que Deus foi isso que Deus trouxe ao nosso coração. Não é que Ele levou nosso bebê para que nós tivéssemos a experiência do luto e nós compartilhássemos o luto com vocês, não é isso. Mas que quando isso acontece na vida de pessoas que entendem, né, vivem uma vida proposital, intencional,
a gente ressignifica, É né, verdade. as coisas. E existem vários motivos para um luto, para uma perda gestacional acontecer. Fatores genéticos, de o organismo mesmo ver que aquilo não dá para evoluir, que não vai ser benéfico, né, para ninguém. Existem N questões, questões espirituais, né, bioquímicas, físicas, psíquicas, vários, existem vários motivos. Nós não sabemos qual foi o motivo, mas nós temos a certeza de que um dia nós poderemos abraçar nosso baby too. E não só ele, porque não parou por aí. Então nós tivemos que, como foi uma gestação que nós contamos para Ana, nós tivemos que lidar com o nosso luto, com a nossa dor, e tivemos que lidar com o luto dela. Verdade. Porque ela só tinha 3 anos. Sim. Como que você explica para um bebê que ele orou, que Deus deu, mas que agora Deus estava levando de volta para ele, bebê que era um bebê irmão. Então, inclusive a gente vai falar um pouquinho mais disso mais pro final do vídeo. Mas nós tivemos que administrar todas essas coisas e contar, né, usar dessa experiência para contar para as pessoas, nos fez muito bem. Isso aconteceu na madrugada, né, de um sábado para o domingo. No domingo nós estávamos escalados para fazer uma intercessão pelas mães, né, às 10 horas, eu iria às 18. E eu lembro que a gente orou com uma autoridade, a gente declarou com uma autoridade e já recebemos muitos testemunhos de pessoas que hoje estão com seus bebês nos braços, que estavam na fila de adoção e hoje estão com seus filhos no braço. Enfim, de várias questões de maternidade que a gente orou, não só sobre fertilidade, sobre várias questões, né, filhos afastados, filhos isso, várias questões nós oramos, porque era sobre o mês de maio que nós estávamos ali, né, orando, clamando. E era janeiro, mas pensando, né, projetando o mês de maio. E isso trouxe muitos frutos, assim como todas as outras situações que nós sempre passamos. E a partir do momento que você passa, você tem uma empatia diferente, né, do que você só ouvir dizer. E aí que a gente teve que lidar, teve regressão em algumas partes de desenvolvimento mesmo, da Ana. E a gente teve que lidar com tudo isso. E a forma de lidar com tudo isso foi enxergando as perdas, para não falar a palavra aqui, que eu não sei se o YouTube bloqueia ou não. Essas perdas, né, nós sempre enxergamos dessa forma. Não é o fim. Daqui a pouco vamos estar todos juntos. E nós passamos essa certeza para Ana, né? E aí até que ela começou a orar, falou assim: Deus, eu quero um bebê nascido, eu quero um irmão vivo, para que Deus não fizesse, de repente, um milagre e depois, por algum motivo, recolhesse novamente. E aí que chegou 2024, continuamos cuidando da nossa saúde, sendo intencionais, organizando rotina, organizando o cérebro, organizando casa, tentando diminuir o nosso estresse, porque a vida, quanto mais leve, menos, não é adrenalina, esqueci o nome do outro hormônio, menos cortisol, sabe? Quanto mais você segue ali o ciclo circadiano, as coisas tendem a fluir melhor, principalmente nessa questão da fertilidade. E aí que 2024, o ano já começou assim daquele jeito, né? Meu sogro teve um AVC. Sim, tivemos, né, um AVC do meu pai. O falecimento da minha avó, com 94 anos, 95 anos, né? Várias outras questões nós vivemos. Sim. O Elias, 24 anos, trabalhava numa empresa. No ano que ele recebeu, inclusive, uma premiação. Eu e a Ana fomos lá assistir, né? Começamos o ano assim, sabe? Premiação e tal. E depois veio um desligamento um tanto quanto estranho. Então, assim, foram muitas, mas muitas coisas. Desde água, luz, eletrodoméstico principal da casa queimando, parando de funcionar. Muitas coisas aconteceram. E nesse meio também... uma turbulência dentro da outra turbulência. Nesse meio tempo, nós tivemos duas perdas. Ano passado, nós tivemos 2 perdas gestacionais. E foi assim, a gente não contou para as pessoas, não contou para Ana assim que aconteceu. Mas a gente precisou compartilhar com algumas pessoas que trabalhavam ali, que serviam, né, no mesmo ministério que a gente, porque às vezes você ia estar com uma cara um pouquinho mais triste, um pouco mais séria, um pouco mais direto, as pessoas, e não é, né, do nosso feitio, não é do nosso caráter, a gente é sempre muito amoroso, sempre muito assim, intencional, acolhedor, e do nada essa frieza as pessoas estranhariam, então a gente optou também de contar. Então, tanto na primeira gestação que a gente, do Baby Too, na verdade, que a gente optou de contar para as pessoas, é uma das coisas que eu quero te encorajar. Sim. Avalie. Você precisa passar por esse processo de luto sozinha, sozinho. Tem mulheres que não contam nem pro marido. E aí fica ali sofrendo sozinhas, o marido, nossa, porque... Tem que se permitir ser abraçada, né?
ser consolado, né? Se permita, sabe, ser abraçado, ser consolado. É que às vezes a pessoa prefere andar sozinha do que mal acompanhada, né? Que mal acompanhada. Mas avalie, não era o nosso caso, né? Nós temos uma família que a gente tinha certeza que iria nos acolher, amigos que nós tínhamos certeza, seguidores, porque já tinha alguns seguidores ali naquela época. Então, irmãos da igreja. Quando a gente abre uma situação nossa de uma fraqueza, é lógico que vai, no meio dos conselhos e das boas intenções, vai vir uma palavra atravessada, tá? Mesmo até sem intenção, às vezes na intenção de consolar, vai falar algo, mas na maioria, na grande maioria das pessoas, a intenção é boa de consolar, de ver você dar a volta por cima e tal, então é positivo. Nós vemos, né, dessa forma. Exatamente. Então a gente recebeu quitutes aqui em casa, doce, batata e não sei o que, carinho, as pessoas nos encontravam, nos abraçavam, aconselhava, trazia ali uma palavra de conforto. Então foi muito bom, principalmente no Baby Two. As outras duas a gente compartilhou assim, muito assim, com quem precisava mesmo. E nas redes sociais a gente falou assim, muito nas entrelinhas, e a gente que até hoje acho que não tinha entendido que a gente tinha tido aí mais de uma perda gestacional. Bom, então a nossa história com a fertilidade, com o luto não termina aí, porque assim, um filho não substitui o outro. Então nós tivemos essas 3 perdas e mesmo que, assim, pegando de repente um positivo, isso não vai trazer os 3 bebês que foram, né? Essas vidas estão em Deus. Nós queremos assim, e quando nós estivermos na eternidade, vamos poder conhecer os nossos filhos. Então, um filho não substitui o outro. Podemos fazer só um vídeo assim, sobre coisas que você não deve falar, pelo amor de Deus, para a pessoa que está passando por esse momento. Aí vocês vão compartilhando, vão comentando aí o que vocês acham, o que vocês querem saber de mais detalhes. Nossa história com a infertilidade, com as perdas, a questão não terminou ainda, né? Em 2025 teve uma virada de chave, mas vamos trazer para um próximo vídeo, tá bom? E o vídeo ainda não acabou, mas deixa o seu like, que daqui a pouquinho eu já vou liberar a palavra-chave. O que a gente... Resumindo aí, Elias, coisas que são muito importantes as pessoas saberem, são dicas, são chaves aí para que elas possam aplicar no amadurecimento delas. Primeiro, aprendizado. Não espere parado, né? Espere vivendo, né? Nós temos nossos planos, nossos objetivos, nossos anseios, mas e aí, vamos ficar parados? Não, vamos vivendo, né? Vivendo dentro daquela realidade que você tem, dentro daquilo que você tem, viva, né? E pensando no futuro do que você pode fazer. Então, espere em movimento. Exatamente, nada de ficar parado, enquanto isso não acontecer, enquanto, sei lá, você entrou na fila da adoção, enquanto a criança não vem, eu vou... Não, vá fazendo, vá vivendo, estudando, trabalhando, mas obviamente tendo alguns cuidados, que é o nosso segundo aprendizado. Organize a sua vida, a sua rotina, seus negócios, sua casa, seus relacionamentos, né? Então, seu tempo. Isso, você está se preparando, né? Tá em movimento. Tá, então o que eu preciso organizar? Onde eu estou, onde eu quero chegar, o que eu preciso fazer para viver aquele momento ao qual, né, eu estou me preparando. Exatamente. Cabe uma criança na sua vida hoje? Então o que você pode fazer para já ir adaptando, já pensando nesse futuro? É um futuro, mas e se fosse agora? Como que você pode organizar todas as coisas? Porque essa falta de organização gera muito estresse, gera muito cortisol e isso atrapalha, inclusive, a fertilidade, tá bom? Então, se organize, casa, negócios, estudos. E agora nós vamos para o terceiro aprendizado. Terceiro aprendizado, procure especialistas, né? Eles estão aí, tem de monte, para todo gosto. Então, assim, procurem pessoas que estudaram, se dedicaram para, né, te dar o caminho para aquilo que você quer alcançar, né? Faça os exames como nós fizemos, de pré-nupcial, de pré-concepção. Sabe, deu um probleminha aqui, indicou outro especialista, já vai nesse especialista, não fica procrastinando, já vai logo, já descobre logo. A primeira, a segunda, a terceira opinião, né? Até você se sentir confiante. Quarto aprendizado. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Exatamente, porque o médico fala, olha, então você tem que dormir no horário certo, você tem que acordar no horário certo, aí tá lá meia-noite, só abestado, com o celular na cara. Não procrastine, né? Faça a sua parte. Recebeu as orientações, as recomendações do especialista, e aí agora, o que eu preciso fazer? O que você precisa fazer? Que não adianta nada a gente ir no melhor especialista e não fazer a nossa parte. Eu sei que eu tenho que comer, bem verdinho, bem colorido, bababá, que eu tenho que suplementar. Aí não toma suplementação, não come, não bebe água, não malha, não faz musculação. E aí como que vai alcançar o resultado?
né? Então faz a sua parte bonitinha. Lembrando que muitas dessas coisas que a gente faz no nosso físico, como suplementar, malhar, cuidar do sono, tomar sol, impacta também na sua vida psíquica. Tem muita gente ficando doente, desenvolvendo doenças aí, porque não está bem nutrido, não está com uma rotina equilibrada. Então, são questões físicas que impactam aqui, ó. Você precisa estar tanto fisicamente como psiquicamente bem. E isso me lembra do nosso quinto aprendizado, que tá ali já chegando quase um dos últimos, mas ainda não é o último, mas é o talvez, eu diria que é um dos mais importantes. Mais importantes, né? Cuide da sua vida espiritual, nós acreditamos muito nisso, né? E a sua vida espiritual, na verdade, a nossa vida é uma só, né? A nossa vida é uma só. A gente divide em casinhas, mas nós acreditamos que quando você está muito bem, você está em contato com Deus, né? Em intimidade com Deus, a vida se torna mais fácil. Exatamente, se torna leve. O luto se torna leve, as perdas se tornam leves. Não leves no sentido assim, humano falando, né? Sim. Mas se torna assim, você entende o propósito, Deus fala com você, o Espírito Santo fala com você, assim como falou conosco, sobre cada tristeza ali que a gente vai passando, qual propósito havia por trás daquilo. E quando você entende isso, o Espírito Santo conversa com você e você entende, isso vai fazendo sentido e fazendo com que as coisas fiquem mais leves. Não é que você vai deixar de chorar, não é que você vai deixar de sofrer pela perda ou pelo não recebido. Mas você ainda vai chorar, ainda vai sofrer, mas mais pela saudade, mais pela espera, mais pela esperança aí da eternidade de você poder reencontrar, por exemplo, né, os nossos bebês. E sexto, como eu já estou falando aqui da perda, sexto conhecimento. Sexto conhecimento, o que fazer? Nós já falamos aqui, o que fazer diante da perda, né? Teve a perda, pode acontecer, infelizmente, ninguém está livre disso, mas o que você pode fazer? A gente já falou, você pode se isolar, né? Para nós acreditamos que o isolamento não é saudável. Né? Procure ajuda, né? Aconselhamento, né? Profissional, aconselhamento espiritual, né? Não se isole, né? Deixe ser amado, ser abraçado, cuidado. Esse é o nosso estilo aí, nosso pensamento. Exatamente. E algumas perdas, hoje a gestação é muito superestimada, né? Antigamente as pessoas tinham 10, 15 filhos, mas aí 10 a gestação dava andamento, 3 não, aí às vezes nascia, morria, etc. Hoje a gente espera muito para engravidar. Estamos engravidando muito velhos. E aí, aquela única gestação, ela é superestimada, não pode acontecer nada com aquela gestação, sendo que às vezes é o natural da vida, né? O próprio organismo ali fazendo a seleção de, olha, não vai ser viável, não conectou ali direitinho, enfim. Então, tem essa questão e tem às vezes questões que a gente pode sim evitar, né? Tem cuidados com a nossa saúde que a gente pode assim minimizar para que isso ocorra o menos possível, mas ainda se acontecer, esteja aí com todos esses outros pontos organizados. Sétimo conhecimento, calma que tá acabando. Tempo de espera e o luto infantil. Como nós lidamos, né? Nós já falamos um pouco no vídeo como nós lidamos com isso em casa. Nós mantivemos o canal aberto. Essa questão de explicar as perdas. Sim, né? A Ana é uma criança que expressa muito, né? Aqui em casa ela expressava muito essa espera e quando é que vai acontecer e por que aconteceu dessa forma. E nós Mas ela expressava por quê? Porque nós sempre fomos muito comunicativos. Então a gente sempre deixou o canal aberto. Então sejam pais comunicativos, sejam pessoas que deixam o canal ali aberto, que tenham uma relação de boa troca com a criança, porque quando isso acontecer, a pessoa não vai ficar assim, ai, será que eu pergunto, será que eu falo, será que eu não falo? Nossa, mas a mamãe tá triste, o papai tá triste, eu ainda vou ficar perguntando. Porque as crianças sentem, gente. Se animais sentem, quem já assistiu ali, Marley e eu, enfim, quem já assistiu, né? Filme que até um cachorrinho sente. Então, as crianças, elas são muito inteligentes, são muito sensitivas, muito sensíveis, né? E elas prestam atenção. Então, deixa o canal aberto, converse, explique as coisas, obviamente, naquilo que a criança te perguntou. Você explica, tem mais alguma dúvida? Você está entendendo o que está acontecendo? E é isso. Conversa. Nós temos, né, alguns livros que ajudaram nesse processo, né? Vamos deixar aqui na descrição principalmente dois livros, né, que nós tivemos contato que nos ajudaram muito nesse processo. Exatamente. Vamos deixar aqui na descrição esses 2 livros que eu acredito que não ajudou só a Ana, viu? Eu lembro de ler assim e chorar. E ela, mamãe, por que você tá chorando? Eu, filha, porque eu lembrei, né, dessa situação que nós passamos. E olha, através desse livro, o Papai do Céu tá falando com a gente. Então, é muito importante. 8º conhecimento. Pessoas saudáveis têm relacionamentos saudáveis, né? Então, assim,
A gente está falando de saúde física, né? E saúde Psíquica, emocional, né? física, assim, psíquica, espiritual. e a gente sabe psíquica e espiritual. Então a gente sabe que, como já falamos, né? A nossa vida é uma só. E tudo reflete a parte física, a parte emocional e principalmente a parte emocional. Então, pessoas saudáveis, né? Geralmente costumam ter relacionamentos saudáveis. Exatamente, quando você usa de fato ali o que está no seu manual de instruções, que todos nós temos acesso, é gratuito, tá disponível. Então, gente, sério, cumpra, né, o seu papel de esposa, o seu papel de marido. Vamos falar, inclusive, sobre isso, sobre esses papéis aí nos próximos vídeos. E ter, né, um homem de verdade, porque essa questão do luto, da perda, essa questão toda hormonal, bagunça muito, assim, a mulher. E a gente é preciso, assim, muito esforço da nossa parte pra gente não sucumbir. E se você tem do lado um banana, não vai dar bom. Não é mesmo? É verdade. É muito importante você ter casado com um homem de verdade. Alguém que fala assim, poxa, eu tô sofrendo também, mas... Lógico, mas assim, nós não vamos suprimir o nosso, ou ignorar o nosso luto, mas... E nem demonstrar, porque é importante também ter um homem que fica ali, que pedra, né? Não, nós sentimos, sim, mas entender que além dela também sentir, né, tem a questão fisiológica do corpo da mulher, né, que estava ali passando por um turbilhão de hormônios e de repente, né, na expectativa, né, de ver ali, né, o fato consumado, que é o bebê no colo, né, lidar com a notícia, né, da perca, de não ter mais o bebê e ainda ter, né, o processo ali hormonal ainda por um período no seu organismo em funcionamento. Exatamente. Então, e quando também é de repente do lado do homem, por uma questão do homem, tem que ter uma mulher sábia, uma mulher que edifique ali a relação. Então, cada um entendendo bem qual é o seu papel. E mesmo diante das dificuldades, você fala assim, não, mas o meu papel dentro do lar é esse, faz toda a diferença. É verdade. Né? Faz toda a diferença para nós termos um relacionamento saudável. Falaremos mais sobre isso nos próximos vídeos. E eu quero soltar aqui, tcharam, a palavra-chave. Pessoas intencionais amadurecem. A gente poderia ficar lambendo nossas feridas, sofrendo, aquela autocomiseração. Mas não, nós pegamos todo esse sofrimento que nós íamos passando e entendendo que aquilo também eram meios da vida, Deus, enfim, independente aí do que você acredita, eram meios para que nós pudéssemos amadurecer. Então, se você chegou até aqui, a palavra-chave é pessoas intencionais amadurecem. Escreva aqui embaixo, né? E se você tem uma história, alguma questão aí que você passou na sua vida, ou que você está passando e você gostaria de que nós lêssemos aqui, a sua carta, o seu relato, enfim, se quer ouvir um aconselhamento, enfim, quer interagir aqui na nossa comunidade. Forma, o canal está aberto. Exatamente, mande seu e-mail. A gente vai manter o sigilo, obviamente, do nome da pessoa ali na hora de compartilhar. E o que a gente achar aí, falou, não, isso aqui tá muito explícito, é melhor, a gente pode deixar que a gente vai dar aí a nossa maquiada, mas para que todos entendam o contexto. Então, o e-mail, anotem aí, é intencionais.contato@gmail.com, mas também tá aqui na descrição, deixa o seu like, deixa o seu comentário, e não comenta a sua palavra-chave, gente. Vamos interagir. O que vocês acharam aí da nossa história, que nós compartilhamos, dos nossos aprendizados? Tem uma dica, tem um aprendizado também de algo que você passou nesse sentido? Verdade. Conta pra gente. E é isso, pessoal. Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!